Antes da gente chamar a nossa convidada, eu queria rodar, por favor, Augusto, o trecho, Gabriel, PG e ouvintes, que gerou, né, que inundou as timelines por conta dessa disputa política entre direita, esquerda, Bolsonaro, Lula e a radicalização, a polarização. Vamos ouvir, a gente apresenta ela na sequência. A nossa prefeita está na linha conosco. Vamos ouvir primeiro o áudio na cerimônia lá de anúncios do Lula. Então eu estou aqui para dizer muito obrigado, gratidão, e dizer para vocês que eu não sou do partido do presidente, mas nunca, presidente, ninguém da sua equipe perguntou isso. E quando, depois da eleição no passado, eu participei de um evento que o senhor palestrou, o senhor disse que o senhor trabalhava pela política pública para as pessoas, não olhando o lado político. E eu sou testemunha disso, de que em todos os ministérios que a gente foi, sempre foi o pensar na pessoa que estava lá na ponta. Os municípios pequenos, a gente tem uma grande dificuldade, porque o nosso orçamento não permite grandes investimentos. Estrela é um município de 35 mil habitantes, onde 1.500 famílias perderam suas casas. Nós tivemos quase 3 bairros totalmente destruídos. E Estrela tem recebido inúmeros investimentos, não é só a habitação que o senhor está falando hoje, anunciando hoje aqui. Meu testemunho do quanto a força do governo federal é transformadora para os municípios, é a única esperança que a gente tem. É de continuar a ter vocês apoiando a gente, como a gente tem da Caixa, um suporte fenomenal. Então, o que eu estou lhe trazendo, presidente, são inúmeros esforços coletivos juntos, e é só assim que a gente vai conseguir recuperar aquilo que o nosso Estado precisa e a nossa comunidade merece. Muito obrigada mesmo, presidente, a todos os ministros, e parabéns à equipe diferenciada que o governo federal coloca à disposição dos municípios. 10h42, a gente ouviu o áudio da prefeita de Estrela, Karine Schwingel, que está na linha conosco. Prefeita, seja bem-vinda à Rádio Gaúcho, obrigada por nos atender, bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, né? Nem imaginava estar aqui, não tinha noção que essa minha participação ali teria tanta repercussão, né? Então, fico bem feliz de poder estar colocando, né, os municípios pequenos em destaque, né? Porque normalmente, né, Kelly, a gente tem uma certa dificuldade de conseguir esses espaços. Então, este é o grande objetivo, a gente mostrar que o município pequeno tem a sua força limitada, e a gente precisa muito dos governos para conseguir dar conta, né, do nosso dia a dia, né? Nem falando de reconstrução. Eu ia começar ainda, né? lhe perguntando exatamente isso, prefeito, se a senhora esperava que pudesse gerar algum tipo de controvérsia, já que a senhora é filiada a um partido de direita, a senhora é filiada à União Brasil, e é uma política, a senhora me corrige se eu estiver errado, mas de centro-direita, talvez, elogiando um governo e um presidente de esquerda. Hoje em dia a gente vive uma polarização muito acentuada. A senhora não imaginou que pudesse essa sua declaração ser utilizada pela esquerda para elogiar o presidente Lula, ou que a senhora fosse receber críticas por parte da direita por ter feito isso? Eu sou jornalista de formação, então eu aprendi na minha vida que a verdade ela tem que ser sempre colocada à frente de qualquer interesse. Então, a minha cidade aqui, a gente tem boa parte da população, quase 70%, é ligada à direita. E aí algumas pessoas perguntaram, mas daqui a pouco falar isto, e porque eu já venho manifestando ao longo do ano sobre o que a gente vem recebendo de apoio dos governos federal e estadual. Falar isso pode te trazer algum prejuízo político. E eu digo, a minha função ela é institucional. E se eu não trouxer a verdade para a comunidade, eu prefiro perder voto pessoal do que perder a minha ética e a minha verdade. Então, como jornalista, aprendi que a verdade ela tem que se sobrepor. Inclusive, digo aqui, a gente no dia a dia falha. E eu não tenho problema de assumir os erros e as falhas que a gente tem. Porque, então, eu acho que esse tem que ser o caminho da política. Eu acho que todas as pessoas estão cansadas desse extremismo. Parece se tu elogia alguém do PT, tu é PT. Ou se tu elogia alguém ligado ao Bolsonaro, tu é de direita. Não. Nós temos que ter capacidade de reconhecer aquilo que está sendo feito de positivo para ajudar. Eu acho que a gratidão ela tem que ser a base. E a política ela não pode jamais sobrepor, né, a verdade. Para mim, essa é a essência e vai ser a essência da minha vida na política. Mas a senhora está recebendo muita crítica do mesmo campo político da senhora? A senhora está sentindo na pele essa polarização?
Poucos. Eu imaginava que a crítica seria bem maior, né? Eu recebi muitas pessoas, eu recebi assim, centenas de mensagens de pessoas de diversas partes do Brasil falando isso. Sou do PP, sou conservador, sou de direita, né? E apoio a sua fala. Poxa, então, que interessante. Isso me surpreendeu bastante positivamente e eu acho que isso mostra como o país está maduro para isso, para a gente falar a verdade. Eu acho que passou aquela fase que o político ele tem que estar um discurso bonito. Não precisamos mais usar palavras bonitas para que né? Não, a gente tem que falar a verdade e não tem problema disso. E até porque todos os partidos, né, vai errar e vai acertar. Tem muita coisa boa nos dois lados, né? No lado da esquerda tem muita pauta positiva, o lado direita também tem. Então, se a gente falar a verdade, eu acho que a gente ameniza tanto. E isso é em tudo, né? É na política, é na igreja, né? Na religião, é no futebol. Eu acho que tudo no nosso comportamento do dia a dia tem que ser balizado por uma única palavra, que é o respeito. No momento que eu acho que só a minha verdade é absoluta, eu desrespeito boa parte da população. Então, se eu estou na política, num cargo de gestão como prefeita, eu tenho que entender que tem todos os lados, eu tenho que governar para todos, independente da minha opinião pessoal. Dá vontade até de suspirar te ouvindo, prefeita, porque não tem sido essa a realidade que a gente tem observado, né? E me chamou a atenção que a senhora falou agora há pouco que na sua avaliação a maioria das pessoas está cansada dessa polarização. Eu queria saber se a senhora acha que a maioria dos seus colegas políticos também pensam como a senhora, mas deixam de agir da mesma forma como você, por medo de eleição, ou se essa incapacidade de produzir consenso também é ainda uma realidade na classe política? Acho que tem os dois lados, né? Mas eu digo que a grande maioria acaba sendo direcionada ao que a opinião pública leva, né? A gente a ter como comportamento. Por isso que eu lhe disse antes, né? Se eu tiver que perder voto, né? Para manter a minha verdade, eu vou perder. E muitas pessoas talvez não façam isso, né? E eu não estou dando um juízo de valor do que é certo ou errado, não é isso, né? É cada um dentro da sua realidade. Então, eu não vim do mundo político, né? Eu me criei dentro do mundo empresarial. Eu sou, que nem disse, sou jornalista, tive empresa de comunicação, agência de marketing, mas me apaixonei por um político. E depois de estar convivendo com meu marido, eu aprendi o poder de transformação da política. Então, a minha essência, ela vem um pouco diferente. Mas eu acho que isso é a realidade que cada vez está se cobrando e exigindo mais. De que haja mais verdade dentro da política. E tem muita gente boa fazendo isso dentro do mundo político, né? Acho que a gente tem que desmistificar um pouco esse papel. As pessoas dizem, mas tu é política. Alguns já torcem no nariz quando tu diz que é político. Mas, sinceramente, político não é um ET. Político não veio de outro mundo. Políticos são pessoas que decidiram estar na política. Então, e em todo o cenário, né? Em toda profissão tem gente boa e gente ruim. Então, o que a gente não pode é transformar o político no vilão. E eu acho que o político também tem que entender que o seu papel é cada vez mais trazer verdade. E a gente vê muitos políticos a nível nacional, historicamente, imagina, inclusive políticos mais antigos, trazendo essa verdade também. Então, não é que a gente está fazendo diferente agora, né? Eu só acho que agora a população está exigindo mais isso do político. A senhora, eu confesso que eu fiquei surpresa, porque eu ia começar lhe perguntando o quanto a senhora foi atacada, e a senhora nos trouxe o contrário, por isso acho que talvez o Gabriel tenha dito. Isso. A gente suspira, né? Porque, puxa vida, que interessante que outros... Porque a gente tem uma coisa, talvez pela rede social, prefeita, não sei se a senhora concorda, que é a beligerância, não sei, e talvez no dia a dia... Os barulhentos são minoria. As pesquisas, inclusive, mostram isso. Tu tem razão, Eu queria te ouvir sobre isso, prefeita. A gente está falando com a prefeita de Estrela, para quem ligou o rádio agora, por conta daquele vídeo que viralizou, em ela agradecendo, em sendo de direita, de um partido de direita, agradecendo ao governo federal, é menos até de personificar, mas ao governo federal, que é do PT e de esquerda, por ter olhado para um município tão importante como o município de Estrela, independente de ideologia, de partido. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais. A senhora mencionou, né, que as pessoas, que a senhora tem visto um comportamento. A senhora acha que a gente pode ter o suspiro da esperança do Gabriel?
é que, na verdade, a rede social ela é o espaço, muitas vezes, de fala para as pessoas que no dia a dia não têm espaço de fala. O que eu quero dizer com isso? Que acaba indo, muitas vezes, as pessoas que têm esse extremismo de um lado ou de outro, gritar na rede social e ofender. Eu acho que a rede social virou um campo de combate de ideias. E a maioria das pessoas que tem este olhar um pouco mais respeitoso, digamos assim, prefere não se manifestar justamente para não se expor. Não que todos que estão na rede social façam isso, né, gente? Eu estou dizendo que isso acontece numa certa rotina. Esse espaço para crítica, né, independente do que é. E eu, assim, eu até brinquei aqui sexta-feira na abertura do Natal, eu disse, tem que segurar meu pai para não ir na rede social. Porque ele o meu também. Falar a verdade muitas vezes das coisas, porque machuca quando a gente vê as pessoas que nem te conhecem te ofendendo pelo fato de tu ser ou não ser político, né, ou de um comportamento. Então, virou, infelizmente, uma falta de respeito ao ser humano que está por trás daquela imagem, né? E eu acho que é só isso, a rede social ela virou este campo de combate e é isso que tem que se evitar, né? Eu acho que a gente tem que entender que por trás da rede social tem muitas pessoas que não se manifestam justamente para não se expor. Prefeita, a senhora é uma pessoa, a gente percebe, né, bastante razoável, moderada, né? O que parece estar tão em falta. Como a senhora disse, não é que hajam poucos moderados, mas é que o barulho mesmo vem desses extremos e os algoritmos nas redes sociais privilegiam esse tipo de discurso mais agressivo, né? Então parece que não tem moderado mais no mundo e não é assim, e a senhora é uma representante aqui dos moderados. Então, aproveitando a sua ponderação, eu queria lhe perguntar, o que é ser de direita? Por que a senhora se considera de direita e não de esquerda? Eu me considero por causa que eu defendo algumas políticas públicas que têm mais identificação com este perfil, né? Por exemplo, eu vou dar o que aconteceu sábado retrasado aqui em Estrela. A gente fez um feirão de empregos e eu pedi para minha equipe, visitem todas as pessoas que ganham Bolsa Família, para que diga para elas, tem uma oportunidade. Estrela está com 1.500 vagas de trabalho abertas, tá? E a gente teve menos de 50 pessoas que foi no feirão para se inscrever. Então, esse tipo de política que eu me identifico, que eu sou uma pessoa que valoriza o trabalho, a dedicação, a organização e o respeito, e que muitas vezes é mais direcionado a algumas políticas públicas de direita. Mas eu respeito muitas políticas da esquerda, que também tem este olhar, muitas vezes, para o ser humano, que foi o que eu falei ali do presidente, né? Então, que tem, muitas vezes, de apoiar um pouco mais. Então, eu acho que as duas têm muitas coisas positivas, mas eu me identifico um pouco mais pela direita, pelo perfil da política pública que se coloca identificado com esse perfil, né? Isso que eu acho que é importante. Mas não é isso, todo mundo que é da esquerda que pode não defender isso, né? Não, eu concordo e assino embaixo, só que não nos parece, infelizmente, que haja de parte de todos os políticos e até da sociedade que enxerguem algo de positivo no outro lado, aspas. A gente vou dar um exemplo positivo. O governador Eduardo Leite, ele diz, né, olha, se for a questão social, transformação social, uma pauta progressista, então eu sou progressista. Ou se a pauta da economia liberal, né, a privatização, então eu sou liberal, eu sou de direita. Ver isso, né, no seu comportamento, Gabriel, é interessante, né? E não só isso, né, Kelly? Eu acho que tem um componente curioso também, porque o exemplo que a prefeita acabou de dar, para muitos conservadores extremados, pode ser considerado uma política esquerdista, né, de oferecer emprego para a população. Não é o papel do Estado participar desses feirões, né? Eu acho que além da gente estar com uma sociedade que está dividida e é muito extremada nas suas pontas, tem uma dificuldade de conceito. Acho que a pergunta do PG é muito boa nesse sentido. E prefeita, o fato da esquerda estar usando a sua declaração, né, para se promover, né, e para promover o governo federal e o presidente Lula, isso lhe incomoda em alguma medida ou a senhora acha que é do jogo, faz parte? Não, faz parte. No momento que eu me manifestei publicamente sobre este fato, né, que é a verdade, que efetivamente o recurso vem chegando para os municípios, a Estrela é um dos maiores exemplos disso, eu não me importo que a verdade seja dita. O que eu não vou concordar é quando ela seja distorcida, e eu até agora, em todos os canais que eu vi que a esquerda utilizou, não houve distorção, né? Então isso que é importante, por isso que eu reforço, para mim a verdade ela tem que ser colocada, explicitada e
aumentada para que a gente possa fazer com que isso chegue nas pessoas. Maior problema é isso, que muitas vezes a verdade pela rede social, ela chega de forma compartimentada, ela não chega na sua essência. E por isso que eu sou fã dos órgãos oficiais, dos canais oficiais, porque nada que vocês, por exemplo, trouxerem aí na rádio vai ser sem olhar os dois lados, sem ouvir os dois lados. Prefeita, eu agradeço imensamente. Infelizmente nosso tempo acabou aqui, né? Já tô correndo aqui para dar conta. Obrigada, bom trabalho, parabéns pela postura que nos dá esperança. Eu agradeço o espaço e reforçar que do Estado a gente está recebendo um apoio fenomenal, diferenciado. Então, por isso que eu digo, a gente não está falando de um grupo ou de outro, a gente está falando de instituições. É jornalista, entendeu o tempo também. Obrigada, bom trabalho, prefeito. Obrigada, bom trabalho. Gabriel, beijo, querido. Até amanhã. PG, ela foi melhor no tempo que nós. PG, beijo. Tchau. Até amanhã, Iguatemi, PUC, Savara, Sicredi, Trend, Downtown Home. Boa semana a todos. Tchau.